Uma lição na Escritura. Neville Goddard. 1967. No segundo capítulo do livro de Lucas, é contada a história dos pais de Jesus, que estavam preocupados e procurando por 3 dias, tentando encontrá-lo e reclamando, e Jesus disse: Como é que me procureis? Você não sabe que devo tratar dos negócios do meu pai? Peço que não se coloque nesse estado de espírito. Seus pais terrenos procuram você e, na tenra idade de 12 anos, você ousa dizer-lhes: devo cuidar dos negócios de meu pai. Esta declaração fazendo a referência ao Salmo 40 e ao capítulo 4 de João. No Salmo 40, é dito a você, e no papel do livro está escrito sobre mim. Todo homem é destinado a descobrir que a Escritura é sua autobiografia. Não está escrito sobre seres individuais como Jesus Cristo, Moisés, Abraão, Isaque, Jacó e assim por diante, que viveram incontáveis anos atrás, mas sobre o indivíduo que é você. O 4º capítulo do livro de João começa com uma discussão entre o Senhor Jesus Cristo e uma mulher de Samaria sobre um poço e água. Depois dessa discussão, os discípulos dizem a Jesus: Mestre, você não comeu nada, e ele responde: Tenho uma comida que você não conhece. Minha comida é fazer a vontade daquela que me inveja e terminar sua obra. Isto é verdade. Você veio a este mundo apenas para terminar a obra daquela que o invejoso. E quem é ele? Ó Pai! Quem me vê, vê aquele que me inveja. Saí do Pai e vim ao mundo. Mais uma vez, deixo o mundo e volto para o Pai. Quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Lemos no capítulo 22 do livro de Lucas. A Escritura deve cumprir-se em mim. Então você deve cuidar dos negócios de seu pai experimentando tudo o que está dito sobre Jesus Cristo nas Escrituras. O nascimento milagroso será seu, a descoberta da paternidade, a ascensão ao céu e a descida do Espírito Santo sobre você na forma corporal de uma pomba. Então, como o salmista, você dirá: Livraste-me do mundo da morte, pois saberá por experiência que no volume do livro tudo era sobre você. Fui enviado do fundo de minha alma para atuar como um ímã para aqueles que estão dispostos a cumprir as Escrituras, e eles vêm, cada um em sua própria ordem. Na manhã da sexta-feira passada, meu amigo Beni se viu catalético. Incapaz de abrir os olhos ou mover o corpo, bem podia ouvir dentro de si o choro de uma criança ao sentir um vento sobrenatural em seus crânios. Então uma estrela explodiu de seus crânios e uma criança envolta em panos caiu em seus braços. Olhando para a criança, ele disse: Oh, minha querida, e sabia que ninguém na eternidade poderia cuidar daquela criança a não ser ele mesmo. Quando a visão desapareceu, ele recebeu uma fotografia da criança. O nascimento de cima veio para Beni dessa forma. Ele ficou com uma fotografia. Isso aconteceu no dia 20 de outubro. Agora, se o registro atual da ordem estiver correto, e isso aconteceu com meu amigo Bob e eu, daqui a 5 meses Beni experimentará a vinda do único Filho de Deus, Davi, que o revelará como o Pai. Estou baseando minha interpretação no que ele me disse e digo que o nascimento aconteceu a ele. Por que o nascimento ocorreria da mesma maneira para qualquer dois, quando Deus é infinito em sua criação? De todos os filhos que vêm do mundo, aparentemente do ventre de uma mulher, não há 2 nascimentos exatamente iguais, sempre há algo diferente. Apenas alguns dias antes de isso acontecer com Beni, ele disse: No Espírito você estava ensinando a palavra de Deus quando alguém disse: Conte-nos a história de Jesus, e você respondeu: A história de Jesus é persistente suposição de que você é o que deseja ser, de que as coisas são como desejam que sejam. Isso é verdade, pois a menos que você acredite que é o ser que agora adora externamente, permanecerá desejando e morrerá em seus pecados de desejos não realizados. Você tem que começar a acreditar que você é Jesus Cristo, a palavra de Deus, que, tendo saída, não retornará vazio, mas cumprirá seu propósito e realizará aquilo para o que você se inveja. O que é aquilo? É cumprir a Escritura.
É só para isso que você está aqui. Nesse nível, você pode ser rico se esse for o seu desejo, mas lembre-se de que a história de Jesus é uma suposição persistente. Você pode persistir na suposição de que é rico. Tenho muitos amigos neste país que são muito, muito ricos, mas eu diria que 99% deles são miseráveis, mas todos eles vão te dizer a mesma coisa. Eu penso em um em particular agora. Ela tem uma fortuna em diamantes. Tiffany, que vende diamantes marcados com 300, 400%, ofereceu a ela $100.000 por uma peça. Quando ela se junta a nós para jantar em Nova York, ela usa um broche, um anel e um pingente, no valor de $500.000. Ruth nasceu uma menina muito pobre e, desejando riqueza, ela persistentemente presumiu que era casada com uma fortuna enorme. Ela não tinha dinheiro. Sua única reivindicação a qualquer status social era ser descendente dos Adams que estavam na Casa Branca. Ele, por outro lado, saiu de uma linha de patifes. Seu bisavô era bispo em Nova York. Teve bons conselhos sobre o seu portanto e decida como cobri-la. Ruth se casou e viveu no inferno por 20 e tantos anos, gerando 3 filhos. Agora com 70 e poucos anos, seu único desejo é se casar com mais riqueza e ter mais diamantes. Tudo bem. A história de Jesus é uma persistência completa e inabalável na suposição de que você é o que deseja ser. Se você não experimentou riqueza e é isso que você quer, assuma persistentemente eu sou rico. Se você ainda não experimentou a fama, suponha que seja famoso, mas o dia virá, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre você. Não será fome de pão nem sede de água, mas sim de ouvir a minha palavra. Se essa fome não veio a você, então pegue a mesma história de Jesus e satisfaça todos os seus desejos. Quando estou em Nova York, minha amiga vem a todas as reuniões. Ela é uma pessoa encantadora, mas é brutalmente honesta com seus desejos. Ela quer cada vez mais diamantes, mais esmeraldas, mais peças de museu. Ela confessou que não tinha fome de ouvir nada sobre Davi, mas queria cada vez mais dinheiro para deixar seus 2 filhos. Ela quer cada vez mais ilusões mundanas, mas é minha esperança que a fome tenha chegado a vocês que estão aqui. Não por mais e mais pão e água, mas por ouvir a palavra de Deus com entendimento. O livro de Lucas começa, e vim cumprir as Escrituras. Então, começando com Moisés na lei e os profetas e os salmos, ele foi interpretado para eles em todas as Escrituras as coisas a respeito de si mesmo. Questionando seus pais, ele perguntou: Por que vocês me procuram? Você não sabe que devo tratar dos negócios do meu pai? Cumprindo a Escritura. Entrando no templo, ele recebe um livro que abre e lê o primeiro versículo e metade do segundo do capítulo 61 de Isaías, dizendo: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas para os pobres e sofredores. Para abrir as portas da prisão para todos os que estão na prisão. Agora, alegando ter vindo apenas para cumprir as Escrituras, ele diz a você que o Espírito do Senhor Deus estava sobre ele naquele dia. Não é expresso dessa forma em Lucas, mas ele diz, como vocês ouviram hoje, foi cumprido. O que ele quer dizer? Que ele viu o Espírito descer em forma corporal como uma pomba. Isso foi cumprido nele e ele exorta todos a seguirem seu padrão, pois ninguém vem ao Pai a não ser por esse padrão. O Espírito do Senhor Deus desceu em forma corporal como uma pomba. A mesma pomba que voltou para Noé na arca. O homem é a arca de Deus e a pomba é vinda para trazer a certeza de que tudo está bem, desce sobre e enquanto permanece, ele é instruído a fazer. Levante-se e unja-o, pois este é ele. Lucas diz a você como ele está cumprindo as Escrituras. Como Paulo, não contive meus lábios. Eu falei de sua libertação. Falei de seu amor eterno por qualquer pessoa e todos que quiserem ouvir. Eles não podem aceitar minhas palavras, mas eu sei que dentro de certo grupo a fome existe e todos eles começarão a despertar.
Agora, no capítulo 30 do livro de Jeremias, o Senhor fala, dizendo: Pode um homem ter um filho? Porque, então, vejo cada homem com as mãos saindo de si mesmo como uma mulher em trabalho de parto. A palavra hebraica shalatz, traduzida tanto na versão King James quanto na Revised Standard Version como olombos, significa decolar, sair de si mesmo. Quando o salmista entregou disse, dele livrou a minha alma da morte, ele estava falando do corpo físico. É uma vestimenta de morte que aparece no mundo, aumenta, diminui, desaparece e se transforma em pó. A palavra traduzida como libertado nos Salmos é a mesma palavra que foi traduzida como lombos em Jeremias. Então, um homem pode ter um filho? Sim. Voltemos ao que citei antes. Homem e mulher os fez e chamou seu nome de homem. Existe um útero no homem e mulher diferente de uma mulher terrestre. Este útero é o crânio do homem genérico. É lá que Deus plantou sua palavra que não pode voltar para ele vazio, mas deve cumprir o que é seu propósito e prosperar naquilo para que o invejoso. Esse propósito é cumprir as Escrituras, pois Deus tem um mundo totalmente diferente aguardando aqueles que cumprem a sua palavra. Somos informados. Esta palavra é a verdade. Todos entrem no mundo para cumprir a verdade e não irão embora até que a palavra de Deus seja cumprida. Se a palavra de Deus não foi cumprida em você quando o mundo o chama de morto, você é restaurado a uma vida tão real como este, em um mundo tão real quanto este, para continuar sua jornada até que a fome chegue sobre você e você será atraído para esse ponto final. Em seu livro chamado O Livro de Urizen, William Blake fala da serpente no ventre de Enitarmon que, destruindo as escamas da morte, seu sibilo se transforma no choro de uma criança e os mortos ouviram a voz da criança. E comecei a acordar do sono. Todas as coisas ouviram a voz da criança. E surgiu o despertar para a vida. Você realmente ouve o choro da criança em seus crânios. Parece impossível, mas posso dizer, é verdade. Agora, para encorajar aqueles que não estão interessados nesse aspecto da verdade, deixe-me voltar ao que Beni me ouviu dizer no Espírito. A história de Jesus é uma suposição persistente. Isso é verdade em todos os aspectos da sua vida. Você quer ser rico? Essa é a história de Jesus, que é uma suposição persistente na verdade de que eu sou rico, pois a menos que você acredite que eu sou rico, você morre em seus pecados e continua a alegar eu sou pobre. Você quer ser conhecido? Então, persistentemente assuma. Eu sou conhecido. Quer ser saudável? Eu sou saudável. Independentemente do que você queira ser, você deve declarar que já é e persistir nessa suposição. Uma suposição é um ato de fé e sem fé é impossível agradar a Deus. Sua mente racional pode negar riqueza. Talvez esta noite você prefira continuar a adorar Jesus Cristo do lado de fora. Talvez você prefira continuar a caminhar com as ovelhas do mundo e não ser o pastor, mas gostaria de se alimentar de pastos verdes com águas tranquilas, em vez de escalar as colinas profundas da dúvida e do medo como a maioria das pessoas. Você pode, se persistir em supor: estou bem alimentado. Eu sou procurado. Eu sou conhecido e tudo é como eu quero. Mas lembre-se, para trazer todas essas coisas à existência, deve haver uma suposição persistente. Essa é a história de Jesus. Agora somos informados em Jeremias que a palavra de Deus não voltará até que ele execute e cumpra os intentos de sua mente, que é que você se torne Deus. Nos últimos dias, você entenderá isso claramente. É o propósito de Deus dar-se ao homem e ele não voltará até que tenha executado e realizado as intenções de sua mente. Então, nos dias finais, ele envia uma fome ao seu coração, não por pão, uma casa maior ou joias, mas por ouvir a palavra de Deus. Quando essa fome o possui, nada o satisfará, exceto uma experiência de Deus. E se é o propósito de Deus dar-se a si mesmo como ele mesmo, quando você experimenta a sua palavra, você é Deus. Aqui está a história. Qual é o maior mandamento, mestre?
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. No manuscrito original, a palavra ouvir é shma, cuja última letra é maior do que as outras letras da palavra. Isso também é verdade para o mundo Eshad, traduzido como ou no final da frase. Junte as duas palavras e elas formarão uma palavra que significa testemunha. No final do livro de Lucas, você lê: vocês são testemunhas destas coisas, mas permanecem aqui até que sejam investidos de poder do alto. Que poder? O poder de Deus chamado Jesus Cristo. Você está destinado a vestir e vestir o Senhor Cristo Jesus como se fosse uma vestimenta. Espere, pois nascerá dentro de você. E quando o poder e a sabedoria de Deus nascerem, você encontrará o sinal de seu nascimento na formação de uma criança. Então, todos esses sinais serão desdobrados em você e você se vestirá como vestes de Jesus Cristo. Então, eu lhes digo, vocês serão testemunhas de tudo o que eu lhes disse, pois agora estou retornando à própria fonte de onde vim. Vim ao mundo completamente esquecido do ser que eu sou. Eu preciso. Quando conheci meu amigo Abdullah em 1931, entrei em uma sala onde ele estava falando e quando o discurso terminou ele se mudou, estendeu a mão e disse: Neville, você está 6 meses atrasado. Eu nunca tinha visto aquele homem antes, então disse: Estou 6 meses atrasado? Como você me conhece? E ele respondeu: Os irmãos me disseram que você estava vindo e está 6 meses atrasado. Eu fiquei atrasado porque quem me falou de Abdullah era um padre católico. Eu o amava muito, mas achei que ele era quase um idiota. Seu pai, um contrabandista, na época da concessão, deixou-lhe $2 milhões, que acabou perdendo em Wall Street no primeiro ano. A única coisa maravilhosa que ele fez foi pegar os últimos $15 mil e dar uma organização católica, para cuidar de sua mãe pelo resto de seus dias terrestres. Então, sem respeitar seu julgamento, quando ele me contou sobre Abdullah, adiei ir ouvi-lo até que um dia não encontrou desculpas. Quando Abdullah me chamou pelo nome eu disse: Não te conheço. E ele respondeu: Sim, conhece, mas esqueceu. Estivemos juntos na China há milhares de anos, mas você prometeu esquecer completamente para desempenhar o papel que deve desempenhar agora. E a água, misturada com óleo colorido, saiu quando a vida começou a sentir o calor aumentando. Então, os antigos chineses pegaram minha mão e me levaram de volta ao grupo, onde não perceberam que eu havia saído. Agora eu sei de quem era o rosto que você usou na noite de segunda-feira passada. Bem, foi o que Abdullah me disse em 1931, mas até hoje não tenho conhecimento disso, porque jurei no início me esvaziar completamente de toda a memória e assumir a forma de escravo, mas ter fé naquela época que me invejo. Agora, sabendo que ele e eu somos um, não tenho outro lugar para ir a não ser voltar para mim mesmo, o remetente. Tendo desempenhado cada parte, apaguei completamente a memória, mas sei que ninguém pode chegar ao fim da estrada antes de ter jogado tudo. Eu sei, pelo meu conhecimento intuitivo, que, assim como um ator deve sentir o papel que está interpretando e imaginar a si mesmo como o personagem que está representando, você se imaginará em cada papel e, quando a peça terminar para você, os sinais virão para mostrar o que você realmente é. Você que está aqui tem fome da palavra de Deus. Você tem sede da palavra de Deus. Você poderia estar em casa esta noite assistindo TV e não custaria nada, mas você desistiu de seu tempo e seu dinheiro para estar aqui por causa de sua fome. Fui enviado para dizer-lhe não apenas que você se tornará Deus quando ele se cumprir em você, mas como amortecer os golpes neste mundo da razão, deliciando-se com sua lei. Sua lei é simplesmente uma suposição persistente na afirmação: eu sou o que quero ser. Não julgue quem não tem fome da palavra de Deus, mas diga-lhe como se tornar o que ele deseja ser. Diga a ele que a história de Jesus é uma suposição perpétua e persistente em tudo o que ele deseja ser. Que Cristo nele é o poder de Deus e sua imaginação é esse poder e sabedoria.
Diga a ele que a imaginação sabe como realizar sua suposição, mas que ele deve persistir. Agora eu comento: você está disposto a persistir na suposição de que é o que deseja ser? Ou você vai voltar para casa esta noite e dizer: foi uma conversinha legal que ele deu, mas afinal ele tem $1 milhão no banco e eu não tenho nada. Se você pensa assim, você é desobediente, pois por esse pensamento você tem falta de fé em eu sou ele. Esse é o pecado fundamental do universo. Existem apenas 2 pecados registrados nas Escrituras que ofendem a Deus. Um é: a menos que você acredite que eu sou ele, você morre em seus pecados, e o outro é comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Consulte aos nossos generais esta noite se seria bom parar de bombardear o Vietnã e eles dirão: não. Atravesse o oceano e pergunte aos vietnamitas e eles dirão: sim. Então o que é bom e o que é mal? Não estou perguntando a ninguém além de você. O que seria bom para você? Diga-me, porque no final todo conflito se resolverá, pois o mundo está simplesmente espelhando o ser que você supõe ser. Um dia você estará tão saturado de riquezas, tão saturado de poder no mundo de César, você dará as costas a tudo isso e irá em busca da palavra de Deus. Lembro-me de quando eu tinha tanta riqueza. Eu não tinha uma casa, mas muitas, cada uma com uma equipe completa, de secretárias decoradas. Essa foi uma vida de pura decadência. Lembro-me de sair dela e não voltar. Se eles encontraram o corpo, eu não sei, mas sei que fui embora deliberadamente. Então, cerca de 10 anos atrás, em uma de minhas jornadas no espírito, voltei ao mundo e o vi exatamente como era antes. Estranhamente, todos me consideraram e me acolheram de braços abertos, mas eu fiquei apenas um momento e depois voltei aqui trazendo comigo sua vívida lembrança. Portanto, acredito que é preciso saturar-se completamente com as coisas de César antes de ter fome da palavra de Deus. Composto de que você está aqui por causa de sua fome. Eu sei que você tem obrigações para com a sociedade, você deve pagar as dívidas de César, então você quer mais dinheiro, mas sua fome é maior de ouvir a palavra de Deus do que das coisas de César. É por isso que você está aqui e é abençoado por isso. Agora vamos para o silêncio.